João, capítulo de número 1, versículo de número 14. João 1, 14. Será a ministração que estaremos meditando nessa noite. Todos encontraram? João, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos ao Senhor. Pai bendito, graças te damos por este momento especial que estamos diante da tua palavra. Nós humildemente pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, e que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra, que possamos guardar a tua palavra no nosso coração e que possamos exaltar o teu nome praticando a tua palavra todos os dias. Esse é o nosso humilde desejo, a nossa humilde oração que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos no culto de Natal e é um privilégio muito grande trazer a palavra de Deus nessa noite. É interessante notar que no mundo em que nós vivemos, a celebração do Natal foi deturpada. E as pessoas, nos nossos dias, têm uma mentalidade totalmente contrária ao que a Escritura diz sobre o nascimento do Filho de Deus. Para que você possa entender, nós não comemoramos o Natal com emoções. Nós não comemoramos o Natal como meramente uma tradição. Muito menos comemoramos o Natal com opiniões pessoais. Comemoramos o Natal olhando para o texto bíblico, olhando para as Escrituras. E é por isso que nós estamos reunidos aqui hoje. Nós estamos reunidos aqui como igreja para comemorar o Natal, o nascimento do Salvador, olhando para a Escritura. Porque sem a Bíblia, o Natal perde o seu significado. Sem a Bíblia, o Natal se transforma em uma mera tradição cultural. O grande problema do nosso tempo não é a falta de celebração, não é a falta de luzes, porque nós temos muitas e não há problema nisso. Mas o grande problema do nosso tempo é a desconexão entre o Natal e a revelação de Deus nas páginas da Escritura. Quando o texto bíblico é deixado de lado, o Natal deixa de falar de redenção e passa a falar apenas de sentimentos. O falso entendimento do Natal nos nossos dias reduz a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus, em um símbolo de bondade humana, solidariedade ou esperança genérica, uma esperança em qualquer coisa. Cristo é substituído por emoções. A cruz
é ocultada pelo Papai Noel. O pecado é silenciado pelo suposto espírito natalino. E o arrependimento é removido da mensagem do Natal. Celebra-se um menino, como nós cantamos aqui nessa noite, mas um menino inofensivo, indefeso. E as pessoas rejeitam o Senhor da Glória, que se encarnou, que chama o pecador ao arrependimento e que exige submissão. Esse Natal que é apresentado nas redes sociais, este Natal que é apresentado na televisão e na cultura em geral, é confortável, é amigável, é emocional. Nos emocionamos com as mensagens de fim de ano, mas essas mensagens de fim de ano que nós vemos nas redes sociais, na televisão e na cultura em geral, não é bíblica. O texto bíblico nos corrige porque revela o Natal não como começando apenas com o homem, mas o verdadeiro Natal começa com Deus. A Escritura mostra que o Verbo eterno de Deus se fez carne, porque o mundo estava perdido e incapaz de se salvar. A encarnação não foi um gesto simbólico, mas uma necessidade redentora. Sem a Bíblia, num culto de Natal como esse, o Natal se torna uma tradição vazia, sem sentido, uma comemoração inútil. Agora, com a Bíblia, o Natal se torna uma proclamação do Evangelho. Por isso, celebramos o Natal olhando para o texto bíblico. Porque somente o texto bíblico nos revela quem Cristo realmente é. Somente o texto bíblico nos demonstra por que ele veio. E o que Deus exige como resposta à vinda do Filho de Deus. O que Deus exige como resposta à encarnação do Verbo, Deus se fazendo homem. O que Deus exige como resposta é o arrependimento, a fé e a adoração verdadeira. Antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, no versículo 14, é importante entendermos como os evangelhos começam e porque o apóstolo João escreve de forma tão diferente, tão ousada. Isso vai nos ajudar a ler o texto de forma correta, sem impor ideias ao texto, deixando a própria Escritura nos conduzir no entendimento correto. O Novo Testamento se inicia com um gênero literário que chamamos de biografia, pois apresenta o relato histórico e teológico da vida, do ministério e da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, conforme registrado nos Evangelhos. Quando nós abrimos o Novo Testamento, nós encontramos o Evangelho segundo Mateus. Mateus inicia o seu Evangelho com uma genealogia para mostrar que Jesus é o rei prometido, filho de Davi, herdeiro legítimo das promessas feitas a Israel. Quando olhamos o Evangelho segundo Marcos, Marcos começa o seu Evangelho
de forma direta, apresentando Jesus já em ação, revelando como o servo poderoso, o Filho de Deus em seu ministério messiânico. Lucas, por sua vez, começa com o nascimento, organizando os fatos de maneira cuidadosa para mostrar que Jesus é o Salvador que entrou na história para alcançar todos os povos. E quando chegamos no Evangelho segundo João, no capítulo 1, o capítulo em que nós acabamos de fazer a leitura bíblica, o apóstolo João faz algo completamente diferente. Ele não começa na genealogia, trazendo a árvore genealógica de Jesus, os nomes dos seus familiares, não. João, o apóstolo, não fala sobre o nascimento de Jesus, ou também do ministério de Jesus, de milagres e maravilhas. João não começa assim o seu evangelho. Ele começa o seu evangelho olhando para a eternidade. Ele nos leva antes da manjedoura. João nos leva antes de Belém, antes da criação. E ele declara, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso nos ensina um princípio fundamental de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, como os irmãos aqui muito bem já sabem. Para entender o Natal, em João, não começamos com a manjedoura, mas com a glória eterna do Filho de Deus. E à luz dessa verdade que lemos em João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne, João nos mostra que o Natal não é apenas o início da vida de Jesus, mas o momento em que o Deus eterno entrou na história para salvar pecadores. E esse é o tema da mensagem do nosso culto de Natal. Deus entrou na história para salvar pecadores. E é com esse entendimento que nós nos aproximamos deste texto sagrado. E eu peço a você que volte seus olhos novamente para o versículo de número 14, onde nós estaremos começando a meditar o nosso ponto 1. Versículo 14, que vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. No nosso ponto 1, eu coloquei o seguinte tema para a nossa meditação: a realidade e a necessidade da encarnação. A realidade e a necessidade da encarnação. O apóstolo João inicia o versículo 14 dizendo, o Verbo. E quem é o Verbo? Quando João usa a palavra verbo, não está falando de uma ideia. O apóstolo João não está falando de uma força. O apóstolo João não está falando de um princípio impessoal, não. Ele está falando de uma pessoa. João já deixa isso claro no início do seu evangelho, no versículo 1, como eu aqui já recitei. Ele diz, volte seus olhos para o versículo 1. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando João diz, no princípio era o Verbo, ele está afirmando que Jesus não teve começo. Antes de qualquer coisa existir, ele já existia. Jesus não faz parte da criação. Jesus é o próprio Criador. Ele é eterno. Quando o apóstolo João, ainda no seu evangelho, no versículo de número 1, ele diz que o Verbo estava com Deus, ele mostra que Jesus não é o Pai, que há uma distinção de pessoas. O Verbo se relaciona com Deus Pai em comunhão perfeita,
desde a eternidade. E quando o apóstolo João afirma que o Verbo era Deus, ele deixa claro que Jesus não é um ser menor, nem um Deus criado, muito menos um anjo. Jesus possuía a mesma natureza divina do Pai. Tudo o que Deus é, o Verbo é, Cristo é, Jesus é. Em outras palavras, Jesus é eterno, é distinto do Pai e verdadeiramente Deus. É isso que o apóstolo João está dizendo no versículo 1. Sem ter esse entendimento da verdade da Sagrada Escritura, não há Natal bíblico, não há Evangelho verdadeiro. É necessário entender essas verdades para que possamos caminhar na leitura que nós estaremos fazendo. Olhe novamente para o versículo de número 14, que é o versículo da nossa meditação. O apóstolo João diz que o Verbo se fez carne. A expressão se fez carne não significa que Deus deixou de ser Deus. Não. Significa que ele, o próprio Deus, assumiu a natureza humana real. A palavra carne aponta para a fragilidade humana. A encarnação de Cristo foi algo tão fantástico que ele passa a sofrer todas as limitações físicas do ser humano. Ele está sujeito ao sofrimento e à vida real neste mundo caído. O autor aos Hebreus fala sobre isso. No capítulo 2, no versículo 14, Hebreus 2,14, o autor aos Hebreus diz o seguinte: visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele, falando de Cristo, participou das mesmas coisas. Isso significa que Jesus sentiu fome. Ele participou das mesmas coisas que nós, seres humanos, participamos. O Verbo que se fez carne, Deus que se fez homem, sentiu cansaço. Deus que se fez homem, chorou, sofreu e morreu na cruz. Mas sem pecado. O autor aos Hebreus também afirma isso. No capítulo 4, versículo 15, Hebreus 4,15, ele diz: mas tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, como homem, mas sem pecado. E isso é essencial para o nosso entendimento. Se ele não fosse verdadeiramente homem, não poderia nos representar. Se Cristo não fosse verdadeiramente Deus, não poderia nos salvar. Mas o Deus que se fez homem morreu na cruz para nos livrar da santa ira de Deus. E nós podemos começar a meditar sobre essas verdades e começar a fazer perguntas ao texto. Por que a encarnação é necessária? E aqui nós começamos a encontrar o primeiro confronto com o texto. O Verbo se fez carne porque não havia outro caminho para a nossa redenção. Somente Deus podia salvar. E somente um homem poderia obedecer em nosso lugar. Na encarnação, Deus se fazendo homem, Cristo une a divindade perfeita à humanidade verdadeira para cumprir a lei. Sofrer a penalidade do pecado e reconciliar o homem com Deus.
É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Parece complexo, mas eu vou explicar. A lei de Deus é santa e justa, mas ela não consegue nos salvar porque nós somos pecadores. O problema não está na lei de Deus, o problema está em nós. Por causa da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa, somos incapazes de obedecer perfeitamente à lei de Deus. Por isso, Deus fez o que a lei não poderia fazer. Ele enviou o seu próprio Filho. Jesus, como disse o apóstolo Paulo, veio em semelhança da carne do pecado. Ou seja, Jesus assumiu verdadeira humanidade. A natureza humana viveu no mesmo mundo caído que nós, mas sem cometer pecado algum. Na cruz, Deus condenou o pecado na carne de Cristo. O pecado foi julgado. O pecado foi punido. O pecado foi vencido na cruz. Assim, aquilo que a lei não podia realizar, salvar pecadores, Deus realizou por meio da encarnação e do sacrifício do seu Filho Jesus. O homem não consegue obedecer perfeitamente. Não consegue pagar pela sua culpa. Não consegue subir até Deus. Por isso Deus desceu dos céus e se fez carne. A encarnação do Verbo de Deus, o Filho de Deus. Deus se fez homem. E esta encarnação maravilhosa declara que o homem está perdido e que a religião é insuficiente. Em resumo, a lei revela o pecado, mas Cristo resolve o problema do pecado. Ele nos purifica de todo pecado. A mensagem do Natal bíblico destrói o orgulho humano. Se Cristo precisou se fazer carne, isso revela algo devastador sobre nós, os seres humanos. Revela que o problema do homem não é a falta de esforço. Que o problema do homem não é meramente uma religião vazia. O problema do homem é a falta de espiritualidade, de vida espiritual. Pois o pecador está morto nos seus delitos e pecados. Se fosse possível ao homem se salvar, a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho de Deus seria desnecessária. Se boas obras resolvessem o problema do pecado, Deus não teria enviado o seu Filho para morrer na cruz. Se a religião fosse suficiente, o Verbo não teria descido do céu para habitar entre nós. O fato de Cristo se fazer carne prova que não conseguimos pagar pela nossa culpa. Não conseguimos obedecer a Deus perfeitamente. Não conseguimos chegar até Deus. Por isso, não há espaço para autojustificação. Não há espaço para barganhas com Deus. Não há espaço para negociação. Ou Deus salva o homem por graça soberana,
ou o homem perecerá perdido, morto espiritualmente e escravo do pecado. A encarnação declara de forma irrefutável: a salvação é totalmente obra de Deus do início ao fim. Ou você se humilha diante do Verbo encarnado, de Deus que se fez homem, Jesus Cristo, ou você o rejeita, tentando se salvar sozinho. O Verbo eterno se fez carne, não para ser admirado, não. Não para ser celebrado de forma errada, como eu já falei no início da mensagem. O Verbo eterno se fez carne para que você creia nele, para que você o obedeça. E esse é o grande choque de realidades do Natal bíblico. Deus se fez homem para salvar pecadores como você, como eu. Mas esse Deus encarnado não veio apenas existir, ele habitou. E é isso que o versículo 14 também diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí nós entramos no nosso ponto 2. Deus presente no meio do seu povo. Esse é o nosso ponto 2. Deus presente no meio do seu povo. O que o apóstolo João quer dizer com habitou? Quando João escreve que o Verbo habitou entre nós, ele escolhe um verbo muito específico. A palavra usada no original significa literalmente armar uma tenda ou tabernacular. É isso que o apóstolo João quer dizer com habitou entre nós. João não escreve isso por acaso. Ele está fazendo com que os seus leitores lembrem imediatamente do Antigo Testamento. No deserto, Deus ordenou em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, Êxodo 25, 8, e ele disse o seguinte: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. O tabernáculo era um santuário, uma tenda, um lugar onde Deus manifestava a sua presença no meio do povo. Porém, o tabernáculo era provisório. O tabernáculo era limitado. O tabernáculo era cercado por separações. Ele tinha um átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Agora, João afirma que essa realidade se cumpre plenamente em Cristo. Deus veio habitar no meio do seu povo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não é apenas alguém enviado por Deus. Não. Ele é a própria presença de Deus entre os homens. E é sobre isso que a Bíblia conta. É a história que a Bíblia narra, desde Gênesis a Apocalipse. Deus querendo habitar com o seu povo. No jardim do Éden, Deus estava com o homem. Após a queda, houve uma separação brutal entre o Deus Santo e o homem pecador. No tabernáculo e no templo em Jerusalém, Deus habitava no meio do povo, mas através de véus que cobriam, que impediam o homem de ter acesso pleno a Deus, que cobriam a santidade de Deus. Em Cristo, Deus habita no meio do seu povo sem véu, sem repartições.
de forma pessoal e definitiva. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O apóstolo João, munido de todas essas verdades bíblicas que nós estamos meditando nessa noite, ele está dizendo: tudo aquilo que o tabernáculo simbolizava, Jesus é. Deus habitando no meio do seu povo. E o que significa isso para nós? Cristo não veio apenas ensinar, mas ele veio se aproximar. Ele veio se relacionar com o seu povo. Jesus não se manteve distante dos pecadores, mas entrou no mundo caído para redimir aqueles que eram inimigos de Deus, para libertar das amarras do pecado e salvar, por meio do seu sacrifício na cruz, todo aquele que crê. E isso afronta dois erros que são muito comuns. A ideia de um Deus distante e de um Deus indiferente. Jesus demonstra que Deus não é um Deus distante. Ele tabernaculou conosco. Ele habitou no nosso meio, ele habita no nosso meio. E ele não é indiferente. Ele se preocupa conosco. Ele conhece as nossas dores, porque ele também sentiu cada uma delas. Cristo veio habitar entre nós para salvar, para purificar e para reconciliar. E está registrado em Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus 1, 23, está registrado a seguinte escritura: e chamarão o seu nome Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Emanuel não é apenas um nome, mas é uma declaração teológica. Significa que em Cristo, Deus está verdadeiramente conosco. Ele habitou entre nós. Se Deus habitou entre nós através de Cristo, Deus se fazendo homem, não podemos tratá-lo com indiferença. Ele não veio apenas para ser observado, mas para ser recebido com fé e submissão. O Cristo habita no centro da nossa vida, ou continuamos separados de Deus por causa dos nossos pecados? O Verbo habitou entre nós para que, por meio dele, nós pudéssemos habitar com Deus para sempre. E João afirma que essa habitação revelou algo visível e glorioso. Ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Pai, cheia de graça e de verdade. E aqui nós entramos no nosso ponto final, o nosso ponto 3. A revelação final de Deus em Cristo é o nosso ponto 3. A revelação final de Deus em Cristo. O que o apóstolo João quer dizer com a palavra glória? E vimos a sua glória. Quando João afirma e vimos a sua glória, ele não está falando de um brilho físico, não. Ou de um espetáculo visível, constante da glória de Deus, não é isso. Na Bíblia, glória é a manifestação de quem Deus é, do seu caráter, da sua santidade, do seu poder e da sua graça. No Antigo Testamento, a glória de Deus se manifestava no tabernáculo e no templo, mas sempre de forma limitada.
e distante do povo. Em Cristo, essa glória maravilhosa se torna visível, se torna próxima e se torna acessível. Em Êxodo capítulo 33, no versículo 18 e 19, nós vemos um relato de Moisés querendo ver a glória de Deus. Êxodo 33, 18 a 19, está escrito assim: Então disse ele, Moisés, dizendo: Rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: Farei passar toda a minha bondade diante de ti. No versículo 22, ele diz: E acontecerá que, quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Quando João diz, nós vimos a sua glória, nós vimos a glória de Deus. Aquilo que Moisés, no Êxodo, viu de forma parcial, de forma limitada, nós vemos plenamente em Jesus. Por isso o apóstolo João diz, nós vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. E o que significa, então, unigênito? A palavra unigênito não significa que Jesus foi criado. Não é isso. Significa que Jesus é único em natureza e essência. Jesus é o Filho único, porque não há outro igual a ele. Deus, homem. Ele não é apenas enviado por Deus, ele procede do próprio Deus. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, o autor aos Hebreus diz o seguinte: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ver Jesus é ver a glória do Pai. O resplendor da sua glória expressa a imagem da sua pessoa. Não é uma outra revelação, mas é a revelação plena da divindade. Cristo é a imagem perfeita do Deus Todo-Poderoso. É a imagem mais clara que nós podemos ver. E ele é cheio de graça e de verdade, como o versículo 14 se encerra. João afirma que Cristo é cheio. Ele não é carente da graça. Ele não tem uma graça parcial, ele é cheio da graça de Deus. A graça é um favor imerecido concedido a pecadores como nós. E a verdade é a revelação fiel e completa de quem Deus é e do que ele exige. Essas duas verdades, graça e verdade, essas duas coisas caminham juntas em Cristo. Ele não suaviza o pecado, mas também não rejeita o pecador arrependido. João fala sobre isso. No versículo 17 desse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Nesse Natal, não admire apenas o menino na manjedoura. Não celebre apenas a data 25 de dezembro, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A mensagem principal do Natal que você precisa guardar no seu coração é: arrependa-se e creia no Filho de Deus. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. Porque o Verbo se fez carne
E isso exige uma resposta de cada um de nós. O Verbo se fez carne, porque não havia outro caminho. Ele nasceu para viver sem pecado. Ele viveu para morrer em nosso lugar. Ele morreu para nos reconciliar com Deus. Nesse Natal, não admire apenas o menino Jesus. Não. Simplesmente não faça isso. O correto no Natal é curvar-se diante do Deus encarnado, do Filho de Deus que veio a este mundo. Porque o Verbo se fez carne e isso muda tudo. E muda o quê? O Verbo se fazer carne, Deus se fazer homem, muda o quê na nossa vida? Muda como vemos Deus. Deus não é distante, impessoal ou inacessível, não. Em Cristo Deus se aproxima. Em Cristo Deus fala. Deus toca. Deus anda entre pecadores. Não lidamos mais com ideias sobre Deus, mas com Deus revelado em pessoa, na pessoa de Cristo. O Verbo se fez carne e isso muda mais o que na nossa vida? Muda como vemos o homem. Se o Verbo precisou se fazer carne, então o homem não estava apenas confuso ou ferido, não. O homem estava perdido e incapaz de se salvar. A encarnação do Verbo expõe a falência total da autossuficiência humana. O que mais que muda na nossa vida? A encarnação do Verbo muda como entendemos a salvação. A salvação não começa com o homem subindo até Deus, mas a salvação começa com Deus descendo até o homem. Não é mérito. A salvação é graça. Não é esforço humano. É redenção realizada pelo próprio Deus. Muda como lidamos com o pecado. O Verbo se fazendo carne, que se fez carne, habitou entre nós. Muda como nós lidamos com o pecado. Se Deus precisou se encarnar para resolvê-lo, o problema do pecado, então o pecado é mais sério do que nós imaginamos. Ele exige a vinda do Filho eterno de Deus. E ele exige a morte na cruz. O Verbo se fazendo carne muda como nós vivemos. Se Deus entrou na história humana, não podemos viver como se ele fosse irrelevante, como se ele não tivesse existido. A encarnação do Verbo exige arrependimento, exige fé, exige submissão ao Filho de Deus. O Verbo se fez carne. E isso muda tudo. Porque agora ninguém pode permanecer o mesmo diante de Cristo. É impossível. O Natal nos conforta, mas também nos confronta com a verdade decisiva. Ou nos aproximamos de Cristo através do seu sacrifício, ou permanecemos sem ver a glória, sem receber a graça, sem receber a verdade. Cristo não veio apenas para informar, mas para revelar que Deus exige uma resposta de cada um de nós. Ver a glória do Filho
é ser chamada ao arrependimento. Não há neutralidade diante do unigênito Filho de Deus, que é cheio de graça e de verdade. No versículo 29 desse mesmo capítulo 1, há uma expressão gloriosa que João Batista pronuncia. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa declaração de João Batista não é uma declaração poética, é um anúncio solene. Isso significa que Jesus Cristo veio com um propósito definido. O Verbo se fez carne para ser sacrificado. Ao chamá-lo de Cordeiro, a Escritura nos leva diretamente ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde o pecado só podia ser tratado com sangue. Mas agora, não é mais um cordeiro oferecido pelo homem. É o cordeiro provido pelo próprio Deus. Não é uma tentativa humana de se aproximar de Deus. É a iniciativa soberana de Deus para salvar os pecadores. A pergunta, então, não é apenas se você admira Jesus, mas se você crê no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que se encarnou, que veio a este mundo e que morreu no nosso lugar. Crer no Cordeiro é reconhecer que o seu pecado é tão grave que exigiu a morte do Filho eterno de Deus. É abandonar qualquer confiança em si mesmo e descansar somente na obra substitutiva de Cristo. Ele veio ao mundo para redimir pecadores. Se você não se vê como pecador, o Cordeiro não lhe fará sentido. O Cordeiro de Deus não fará sentido nenhum para você. Mas se você reconhece a sua culpa, se você reconhece que é um pecador, então eis a boa notícia. O Cordeiro de Deus, o Verbo que se fez carne, tira o pecado do mundo. Ele nos purifica de todo pecado. E eu vou para a nossa conclusão e nós encerramos. A nossa conclusão ficou registrada no boletim que você recebeu. É a mensagem final. Ao celebrarmos o Natal, não estamos exaltando um calendário litúrgico, nem uma data comercial. O Natal não é isso. Estamos aproveitando a oportunidade de um feriado reconhecido no mundo inteiro para anunciar a Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo para resgatar pecadores e torná-los filhos de Deus. O Natal, portanto, não é sobre comida, bebida, presentes ou férias. Apesar que todas essas coisas são muito boas. Mas o Natal não é isso. O Natal é sobre a maravilhosa graça de Deus, alcançando pecadores por meio do Filho eterno, que se fez homem para salvar todo aquele que crê nele. E você? Já entregou sua vida a Jesus? Já foi perdoado, purificado, santificado pelo Filho de Deus? Hoje você tem a oportunidade de deixar de ser inimigo de Deus para se tornar um dos seus filhos amados. Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os, abandone o pecado e receba pela fé a salvação que Deus concede em Cristo Jesus. Confie nele e receba o perdão dos pecados e a vida eterna. Eu encerro a minha prédica, o meu sermão, com uma frase muito conhecida de todos os irmãos, do Tim Keller. Ele disse o seguinte, abre aspas, o mundo não pode salvar a si mesmo.
Esta é a mensagem do Natal. Fecha aspas. Vamos orar. Nos agradecemos. Pai bendito, graça te damos pela tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de celebrarmos o Natal com entendimento bíblico. De celebrarmos o Natal olhando para a Sagrada Escritura e meditando na sua palavra. Meditando nas verdades, na graça maravilhosa que nos alcançou. Obrigado, Senhor, por enviar o seu Filho, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar, para levar os nossos pecados, para viver uma vida que nós nunca, jamais poderíamos viver. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do seu Filho bendito, pelo nascimento glorioso do seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti por esta graça maravilhosa que nos alcançou, que abundou sobre as nossas vidas, pois nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, de forma gloriosa, nos alcançou, nos purificou, nos santificou, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, do Filho bendito de Deus, do Verbo que se fez carne e que habitou entre nós, e que manifestou a sua glória, a sua majestade, o seu poderio, a sua soberania maravilhosa. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela vinda do seu Filho, e por Ele ter nos resgatado das trevas e nos transportado para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Senhor, por essas bênçãos que nos alcançou. Nós, nessa noite, celebramos o Natal de forma bíblica, sabendo que nós não somos merecedores de estarmos aqui. Não merecemos a salvação, não merecemos o sacrifício do seu Filho bendito na cruz, mas por causa do muito amor pelo qual o Senhor nos amou, o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos conduziu docemente aos pés da cruz, onde encontramos a salvação, a redenção, o perdão dos pecados, a reconciliação, o Seu amor maravilhoso. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti por essas bênçãos. Nós te oramos, te agradecemos por tudo, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém.